Bom dia, boa tarde, boa noite, camarada. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João. Hoje a gente vai dar continuidade ao debate sobre alguns pensadores e a dialética. E hoje a gente vai falar de Leon Trotsky, tá? Como trotskista, eu fico meio empolgado com o tema. Nos textos do Trotsky, indo já direto ao assunto, é muito comum ter termos da dialética, da ontologia e tudo mais. Só que ele é um escritor tão bom que você nem percebe que ele está usando aspectos da dialética nos textos dele, né? Nos documentos que ele escreveu e tudo mais. E é notável, por exemplo, teve um debate, tinha um partido trotskista nos Estados Unidos que era muito forte, em relação aos outros partidos trotskistas, tinha mais ou menos 3 mil militantes. E teve uma aula intelectual que estava discordando sobre defender ou não a União Soviética. Trotsky era a favor da defesa da União Soviética, mesmo com o stalinismo, e esse grupo não. Então Trotsky abriu um debate sobre dialética. Vamos debater um método pelo qual a gente chega a uma conclusão sobre a realidade. E ele provocou com os intelectuais que estavam formando uma fração dentro do partido se o que eles tinham tem razão a partir do debate mais profundo do método, de um debate intelectual sobre o método, né? E nisso o Trotsky tem uma contribuição para a dialética. Ele não foi só um dialético maravilhoso, assim, exemplar, mas ele tinha contribuições para a dialética. Eu queria só fazer um detalhe aqui antes de falar dessa contribuição, que, por exemplo, na dialética, algo é igual ao seu oposto, né? Algo é igual ao seu oposto. Então, por exemplo, existem os fatores objetivos da realidade e existem os fatores subjetivos da realidade, a consciência, tá? Para esse partido americano, ele falou assim, ó, nosso partido é muito pequeno, então mesmo os fatores subjetivos, a consciência da classe trabalhadora, para nós é um fator objetivo. Ele está sendo dialético, ou seja, o fator subjetivo é para nós um fator objetivo. O partido é pequeno e a consciência da classe trabalhadora se torna algo objetivo e não meramente subjetivo. Ou seja, existe o objetivo e o subjetivo, mas o subjetivo é objetivo. Algo é igual ao seu oposto, tá? É igual a ele mesmo e seu oposto. Então ele usa essas coisas assim. Isso ele fala numa entrevista para os militantes americanos, que a consciência subjetiva da classe operária é para o partido um fator objetivo, tá? Para aquele pequeno partido. E aí ele não está dizendo assim, ó, estou fazendo dialética, mas ele está literalmente fazendo dialética, tá? Ele deu uma contribuição para a dialética chamada desenvolvimento desigual e combinado. Lei do desenvolvimento desigual e combinado. Essa lei fere um princípio nosso. Na nossa cabeça, no nosso senso comum, é comum a gente pensar uma realidade como se ela evoluísse junto, inteira, ao mesmo tempo, de forma simultânea. Mas o que acontece não é isso. Os elementos da realidade se desenvolvem de forma desigual e essa desigualdade se combina numa realidade própria. Então, o sistema não se desenvolve de forma igual, se desenvolve de forma desigual, tá? Alguns países crescem a economia mais rápido do que outros, tá? Alguns desenvolvem o capitalismo mais rápido que outros. Isso gera uma desigualdade de desenvolvimento que gera uma combinação. Isso tem muitas consequências. Cara, a obra do Trotsky é todo recheado, tem todas por trás, na sombra, na alma, a lei do desenvolvimento desigual e combinado. Por exemplo, pode acontecer de um país estar em crise econômica, tudo maduro para o socialismo, mas a consciência da classe operária está atrasada. Ou seja, há um avanço dos fatores objetivos, mas a consciência está atrasada, está reformista ainda, não está revolucionária. Tudo pede socialismo, mas a consciência dos trabalhadores ainda não é socialista. Dessa lei da dialética, do desenvolvimento desigual combinado, Trotsky sistematiza, na verdade, o chamado programa de transição, ou seja, você não propõe o socialismo para as massas, para os trabalhadores, você propõe uma proposta socialista. Por exemplo, o fim do desemprego. Você cria uma proposta de que o desemprego seja proibido. Você baixa a jornada de trabalho e o desemprego é proibido. Esse pedacinho de socialismo, que é não ter desemprego, quebra todo o sistema capitalista.
Tá? Então os trabalhadores adotam essa proposta radical, porque a situação é radical, e sem querer eles caminham para o socialismo. Tá? Porque o capitalismo precisa de desemprego, o capitalismo não entra em crise se não tem desemprego. Então, se você acaba com o desemprego, que é uma coisa socialista, você quebra o capitalismo e pode fazer uma revolução socialista. Se você falar para o trabalhador, vamos implementar o socialismo, ele não vai querer. Mas se na situação radical de alto desemprego você falar, vamos baixar a jornada e proibir o desemprego, ele vai querer. E assim ele vai caminhar para conclusões socialistas, mesmo sendo reformista, tá? Chamado Programa de Transição. Isso tem várias consequências. Na biologia, as partes do corpo de um feto não desenvolvem de forma simultânea. As partes centrais se desenvolvem antes das partes periféricas. Então, o desenvolvimento do feto não é igual, não é unitário, não é simultâneo, mas algumas partes desenvolvem mais rápido do que outras, mais do que outras, tá? Isso tem várias consequências. Por exemplo, você pode pular etapas de acordo com essa lei, tá? Pular etapas. O que significa isso? Por exemplo, a Inglaterra passou por artesanato, cooperação simples, cooperação complexa, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, beleza? Beleza. Isso são etapas, certo? Mas é possível pular etapas. Por exemplo, quando a Inglaterra trouxe para o Brasil indústrias da segunda revolução industrial, o Brasil pulou a etapas. Em vez de seguir todas as etapas da Inglaterra, ao importar a indústria inglesa e americana, você salta do campo para a segunda revolução industrial, entendeu? Então você não precisa passar por todas as etapas, você pode saltar etapas. Mas eu quero deixar uma coisa clara, os trotskistas cometem o erro de dizer que toda etapa é etapismo. Nós não somos etapistas, mas também não somos anti-etapistas. O que quer dizer? Existem etapas e essas etapas são necessárias. Porque existem etapas, você pode saltar elas em alguns momentos, tá? Então isso foi implementado na Rússia. Na Rússia se dizia que primeiro tinha que fazer a revolução burguesa, desenvolver o capitalismo na Rússia para depois tentar o socialismo. O que é que o Trotsky disse? Na Rússia vai acontecer uma revolução burguesa que vai se tornar socialista e você vai poder pular etapas e ir direto para a revolução socialista se a Europa também se tornar socialista com isso. Então a Rússia meio que provou o desenvolvimento desigual e combinado do Trotsky, porque em vez de ter toda uma etapa burguesa de desenvolvimento da Rússia, ele saltou direto para uma revolução socialista. Pulou etapas. Ele só pôde pular etapas porque as etapas existem, deixando bem claro, reforçando isso. Então, a lei do desenvolvimento desigual mais combinado, desigual e combinado, foi mais fácil descobrir essa lei na Rússia. Porque a Rússia tinha a indústria avançada, ao mesmo tempo o campo atrasado. A Rússia tinha características do Ocidente e características do Oriente. A Rússia tinha ideias absorvia da Europa as ideias mais avançadas, mas tinha alto analfabetismo. Então veja, a própria Rússia é um desenvolvimento desigual e combinado, é uma combinação de diferentes sistemas. Você tinha feudalismo com capitalismo, por exemplo, na Rússia, né? Tinha aspectos feudais com aspectos capitalistas. Então sistemas diferentes se combinavam, tá? Formando algo novo e tudo mais, uma amálgama. Então a Rússia foi o lugar ideal para surgir um Trotsky que pensasse a lei do desenvolvimento desigual e combinado. Lenin também tinha traçado a lei do desenvolvimento desigual, mas não com tão formalidade quanto o Trotsky. É uma ideia que meio que rodava no ar, mas Trotsky foi quem sacou, tá? Que há um desenvolvimento desigual e combinado. Tá? Isso, por exemplo, um país africano pode ir da agricultura à subsistência direto para a terceira revolução industrial, sem passar pela segunda revolução industrial e pela primeira. Como? Se uma empresa americana, por exemplo, leva a sua empresa lá para esse país africano. Por exemplo, ele quer a matéria-prima desse país africano. Aí ele tira a matéria-prima desse país africano e usa essa matéria-prima na fábrica 3.0 da terceira revolução industrial naquele próprio país africano, ou seja, houve um salto de etapas, mas houve esse salto, eu repito, porque existem etapas, e aqui
erro não Trotsky, mas alguns trotskistas que acham que etapas não existem e é uma coisa mais solta. E não é tão solta assim, existem etapas. E porque existem etapas, a gente pode saltar sobre elas, sobre certas circunstâncias. Para concluir, existe uma vantagem, porém relativa do atraso, tá? Isso se chama vantagens relativas do atraso, que é uma consequência também, uma das consequências também da lei do desenvolvimento desigual, mas combinado. Por exemplo, a Rússia fez a revolução socialista antes dos países europeus mais avançados. Por quê? Porque ele tinha mais contradições. E ele tinha mais possibilidades também de desenvolvimento. Então o atrasado meio que pôde dar um salto. Ele teve uma vantagem relativa, porque ele acumulava contradições, misturas e tudo mais. E isso gera uma vantagem relativa do atraso. Lógico, formalmente o avançado está em vantagem, mas existem vantagens relativas do atrasado também, tá? Que ele não tem certos bloqueios ao seu desenvolvimento, tá? Vou dar um exemplo, os Estados Unidos e a Inglaterra não tem muito que desenvolver do capitalismo, então o crescimento do PIB é muito pequeno nesses países. Lógico, um crescimento do PIB pequeno para um país monumental, assim, para um país importante, é um baita crescimento absoluto do PIB. Mas a China, que é mais atrasada, tem uma vantagem relativa, pois ela cresceu tanto nas últimas décadas, tá? O atraso dela permitiu ela se desenvolver mais, tá? O atraso, por exemplo, a classe trabalhadora inexperiente, mão de obra barata, tudo mais, facilitou o seu desenvolvimento, tá? As vantagens relativas do atraso. Tá bom? Então é isso. Essa lei do desenvolvimento desigual combinado teve consequências enormes no trabalho do Trotsky, enormes, assim, para vários cantos. Ele aplicou, vamos dizer assim, essa lei do desenvolvimento desigual e combinado. E é uma lei assim, de uma qualidade enorme, tá? Que um sistema ele se desenvolve de forma desigual e combina combina a diferença, tá? Como a Rússia que combinava o Oriente, o Ocidente, também combina o desenvolvimento. Tinha a indústria mais avançada, as ideias mais avançadas, ao mesmo tempo em que tinha elementos feudais, né? E era contraditória essa combinação desigual, tá? Do desigual. O mais avançado com o mais atrasado gerou uma coisa explosiva, tá? Elementos feudais com elementos capitalistas gerou uma coisa explosiva. E uma das vantagens do atraso é essa: você, apesar de estar atrasado, você recebe as ideias mais avançadas do mundo. Então, a Rússia era atrasadíssima, mas já tinha um marxismo lá, que, ou seja, a ideia mais avançada estava no país em que não era tão avançado, tá? Então, tem essas características que eu acho que vale a pena a gente pensar. Então, é uma forma de pensamento dialético, tá? Pensar que o sistema não se desenvolve de forma homogênea, simultânea, mas de forma desigual. E essa desigualdade tem combinações, essas combinações podem ser contraditórias e que pode haver saltos sobre etapas, pode haver combinação de etapas, tá? Pode haver uma mistura do novo e do velho, tá? E o atraso pode ter algumas vantagens relativas, tá bom? É isso e até o próximo vídeo, a gente se vê. Agora vai ser sobre Lênin e depois vai ser sobre dialética, tá? Lênin é dialética, depois é dialética e física quântica, tá? Espero conseguir fazer um vídeo bom de física quântica. Até aí, até mais, a gente se vê.